Agora abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. E nós vamos falar hoje sobre o versículo 27. 1 Tessalonicenses 5, 27. Diz assim, eu vou ler na versão King James, de 1611, do manuscrito chamado Textus Receptus, no latim, que é texto recebido, né? É um dos manuscritos mais usados na época ali dos reformadores e também dos puritanos. Diz assim, conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Amém. Podeis sentar? Nós já oramos pelo momento da palavra de Deus. Amém, irmãos. Essa finalização da carta do apóstolo Paulo, peço que você preste atenção, eu chamei de ensejos finais. São os desejos finais do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. E nesses desejos finais, nós já estudamos dois. O versículo 25 diz, irmãos, orai por nós. Então nós já estudamos sobre oração. O 26 diz assim, saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Nós já falamos disso também domingo passado, a comunhão. E hoje nós vamos falar o versículo 27, que diz, conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Eu chamei isso de doutrina. Então, os 4 ensejos finais do apóstolo Paulo nesta carta são oração, comunhão, doutrina e bênção. Nós já falamos de oração e comunhão, então hoje nós vamos falar da doutrina. Algumas versões bíblicas, elas não conseguiram capturar o sentido deste ensejo do apóstolo Paulo. Algumas Bíblias, talvez você olhando na sua Bíblia, esteja escrito assim, eu recomendo, no início do versículo 27, ou eu peço com insistência, ou eu encarrego, ou eu ordeno, ou eu suplico. Mas no grego nós temos uma palavra muito forte. Paulo coloca toda a igreja debaixo de um juramento. Por isso que algumas versões estão escritas assim, conjuro-vos. Paulo está colocando toda a igreja debaixo de um juramento. Agora, irmãos, por que isto seria necessário só para ler uma carta dentro da igreja? Por que você acha que o apóstolo Paulo colocou todo mundo debaixo de um juramento por causa de uma carta que ele escreveu? Isso significa que não é qualquer escrito. A carta do apóstolo Paulo não é qualquer carta. O escrito bíblico não é qualquer escrito. Eles são realmente algo à parte neste planeta em que nós vivemos. Veja que o próprio Paulo sabia que o seu escrito era um escrito inspirado por Deus. E ele não queria somente que os irmãos lessem, mas colocou toda a igreja em juramento para que realmente lesse a todos os irmãos. E o juramento foi feito pelo Senhor. Paulo coloca a igreja debaixo do juramento de Jesus. Ele diz, conjuro-vos pelo Senhor. Eu quero que os irmãos percebam a gravidade disso daqui. Paulo simplesmente fechou todas as possibilidades de alguém considerar o seu escrito como algo comum. Se você considera a Bíblia como um livro comum, você não está entendendo que é o único documento na face da terra que revela quem é Deus e qual é a sua vontade perante o homem. Alguém perguntou para mim, como você sabe disso? E a minha resposta é pela impossibilidade do contrário. Porque se a Bíblia não for o único documento que existe no planeta Terra que revela Deus e sua vontade, então não há nenhum documento sobre a face da terra que revela Deus e sua vontade. E então nós não conhecemos Deus e nem conhecemos a sua vontade. Então não faz sentido existir religião nenhuma, igreja nenhuma. Porque todos estaríamos supondo alguma coisa sobre Deus. Porque veja bem, quantos por cento Deus é santo? 99,9%? 100% Deus é santo.
E nós, somos quanto por cento santos? Não precisa falar, mas a gente já sabe que não é 100, né? Então digo, se nós não somos santos e Deus é santo, qual é a possibilidade de nós, presta atenção, por nós mesmos conhecermos a Deus? Não tem jeito, irmãos. Preste atenção nisso. Se Deus é 100% santo e nós não somos, por nós mesmos não há nenhuma possibilidade de nós conhecermos a Deus. Qual é então a única possibilidade de você conhecer Deus? É se Ele quiser se revelar a nós. E como Ele faria isto? Ele fez isso de várias maneiras. Primeiro, através da assinatura de Deus na criação. Qualquer pessoa que olha para esta criação não precisa ser nenhum físico. Você não precisa ser nenhum astrônomo. Você olha para esta criação e você sabe que ela tem a assinatura de um Criador. É como alguém de qualquer tribo que jamais foi identificada pela sociedade civilizada assim chamada, que encontrasse um relógio no meio da mata. Ele pode não saber o que é, ele pode não saber para que serve, mas pelo mecanismo de um relógio ele sabe que alguém construiu aquilo. Assim também, quando você olha para a criação de Deus, você pode não saber o que é, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Deus. Você pode não saber o que é, pode não saber quem fez, mas você sabe que alguém fez. Porque é muito mais complexo do que o mecanismo de um relógio. Primeiro, desta forma, Deus se revelou à humanidade. Segundo, Deus se revelou internamente aos seres humanos. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, que os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não têm a lei de Deus, muitas vezes, eles fazem coisas que estão de acordo com a lei de Deus, mesmo sem conhecer a lei. Como que um ser humano, mesmo sem o conhecimento de Deus, voltemos aí a citar a tribo perdida como exemplo, só um exemplo, como que naquela tribo lá, eles sabem o que é certo e errado? Como que em todo lugar do mundo assassinar é errado? As pessoas sabem disso mesmo sem conhecer a Deus. Porque Deus já criou todos nós com este senso, o senso de bem, mal, de certo e de errado. Agora, porque nascemos em pecado, como nós vimos aqui em nossa dedicação desta criança de hoje, como nós já nascemos em pecado, a nossa consciência ela é turva. A nossa consciência ela é bloqueada sobre certas coisas, então você não consegue identificar tudo. Eu fico vendo a contradição da nossa sociedade, por exemplo, vai chegando fim de ano, então tem o Natal. Aí Natal é o quê? Natal é nascimento, né? Então, espera-se que as pessoas estejam pensando que foi Jesus que nasceu. Mas aí como é que elas fazem? Elas vão beber, vão encher a cara, elas vão brigar, elas vão se matar, elas vão soltar fogos, elas vão cair na prostituição, marcar encontro para as suas prostituições, para os seus pecados. O que isso tem a ver com Jesus? Aí vai o novo ano, vai chegar o ano novo, a mesma coisa, é a mesma coisa. E você sabe o que o ano novo significa para quem não é salvo? Que o tempo dele chegar no inferno está se aproximando. Mas ele não sabe disso e ele festeja isso. Ei, pá, 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 fogos. Meu tempo de chegar no inferno está chegando, eita! E festeja, e festeja. Ele não sabe disso. Já viu aquela ilustração que eu disse há algum tempo? Este mundo é um navio em naufrágio, mas quem está nele não sabe. O capitão deste mundo, que se chama Satanás, ele não diz que o mundo está naufragando. Ele fala para você aproveitar as coisas que tem aí. Dentro do navio, o capitão que não quer avisar que o navio está naufragando, ele fala, gente, bebida liberada, piscina liberada, salão de festa, comida, aproveitem, música, tudo está aí para vocês. Somente tem um povo dentro do navio que sabe que ele está naufragando. E este povo se chama igreja. E a igreja avisa e diz, pessoal, está naufragando este navio. Eles não acreditam. Por quê? Porque tudo que eles gostam está liberado. Você acha que eles vão acreditar? O crente é um estraga-prazer desse mundo, irmãos.
A igreja é o estraga-prazer desse mundo. Tem facções na nossa cidade não permitindo que certas pessoas cheguem ao fim do ano vivas. Ontem aconteceu isso lá do lado de minha casa. Para se misturar com os fogos que as pessoas soltam, celebrando sua aproximação do inferno, estava lá uma facção também soltando tiros e explodindo um carro ao lado da minha casa. As pessoas estão celebrando sua morte, estão celebrando sua condenação. Somente há um povo nessa terra que se chama igreja, que diz: gente, presta atenção, esse mundo está naufragando. Mas as pessoas estão tão envolvidas com aquilo que lhes agrada, que elas não vão dar ouvidos a você. Então Paulo, ele sabia que o escrito dele não era algo comum. Ele escreveu esta carta e conjurou a igreja para que lesse para todo mundo. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela precisa ser conhecida. A Bíblia é o único livro no planeta que diz que ela é a palavra de Deus. Se a Bíblia não dissesse nada sobre isso, ou se ela negasse, em si mesma, se ela negasse dizendo não sou a palavra de Deus, aí tudo bem, você não precisava acreditar, porque já tinha um registro lá dizendo que não. Mas ela afirma que é a palavra de Deus. E para que você saiba se é ou não, você tem que começar com a afirmação dela. Depois você tenta encontrar contradições. Depois você tenta ver contradições. Mas você aceita a petição de princípio. E a petição de princípio da Bíblia é esta. A Bíblia não começa, Gênesis 1:1, é o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, primeiro versículo. Ela não começa assim: vamos provar que Deus existe. Não. Ela começa assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Problema de quem acredita ou não. A Bíblia parte do pressuposto que Deus existe, porque é o próprio Deus revelando sobre ele. Agora, se Deus não tem essa revelação dada a ninguém, quem tem autorização para falar alguma coisa sobre ele? Ninguém. Estaríamos então todos, como diz Paulo aos atenienses lá em Atos 17, tateando, apalpando, procurando Deus igual cego, ainda que Deus não esteja longe de cada um de nós. Mas vamos prosseguir. Se você é um irmão, nós já estudamos sobre isso aqui nesta carta. Irmão não é sangue. Eu posso ter um irmão de sangue, filho do meu pai e da minha mãe, e ele não ser meu irmão em Cristo. Irmão quer dizer pessoas que foram... até brinquei com o irmão Carlos um dia aqui, irmão Carlos? Falei, ainda bem que o irmão Carlos é meu irmão de sangue. Teve um monte de gente aqui que achou que eu estava mentindo, Pastor pode mentir? Falou que o irmão Carlos é irmão de sangue dele. É porque é o sangue de Jesus, irmãos. Eu estava falando que o mesmo sangue, que comprou ele, comprou a mim também. Então nós somos irmãos de sangue. Mas o sangue, a genética do meu pai e da minha mãe, define quem é meu irmão na carne, mas não define quem é meu irmão no espírito. Quem vai definir isso é o sangue de Jesus. É o sangue de Cristo Jesus. Portanto, se você é irmão, ou seja, se você é filho de Deus, porque o mundo agora, tem na conversa da boa vizinhança agora, tem um ditado que todo mundo é filho de Deus. Irmãos, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que quem é filho de Deus é aquele que crê no Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Nesse Jesus aqui da Bíblia. Se você confia nele, unicamente declara ele como Salvador e o recebe como Senhor de sua vida, a Bíblia diz: a você então é dado o direito de ser filho de Deus. Aí sim, Deus tem uma família, de filhos que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, e estes são irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Se você é irmão, se você é filho de Deus, então você está jurado pelo Senhor da igreja, que é Jesus, a ficar a par da doutrina. Veja que na versão que eu li aqui, ainda fala assim, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Por quê? Porque existem muitas sociedades de irmãos por aí, sociedades fraternais, maçonaria, fraternidade de Vilhena, de várias cidades.
sociedades fraternais, mas irmãos santos, só a igreja. Porque a palavra santo não quer dizer impecável, a palavra santo quer dizer separado. Só o crente é separado deste mundo para a glória de Deus, só. Todos os demais servem a este mundo. E olha que tem crente também que serve a Deus e também serve o mundo. Esse também não é santo. Santo é separado. Você se separa totalmente do mundo para a glória de Deus. Separado do mundo é o quê, pastor? É você viver isolado deste mundo. Você não pode ir trabalhar, você não pode estudar, você não pode ir em alguma festa de aniversário. Não, não é isso não. Jesus, quando orou para Deus, ele diz assim: Pai, eu não te peço que tire eles do mundo, mas que guarde eles do mal. É isto. Nós não somos deste mundo, embora vivamos nele. Então é isto. Eu vivo no mundo chamado criação de Deus, planeta, mas eu não vivo no mundo chamado sistema do diabo. Não. O sistema do diabo está aí. O sistema do diabo impera desde a nossa política até nossas escolas. Isso é o mundo que a Bíblia diz que nós não pertencemos. E se você pertence a esse tipo de mundo, se você concorda com as ideologias deste mundo, então a Bíblia diz que você também está debaixo do poder do maligno. É muito severo isto, mas o apóstolo Paulo está dizendo: a igreja deve conhecer minha carta, a igreja deve conhecer minha doutrina, e vocês estão conjurados a isso. Provavelmente os presbíteros, da igreja, presbítero César, presbítero Wesley, temos alguns presbíteros aqui na igreja. Nós estamos conjurados pelo apóstolo Paulo a fazer a igreja conhecer a Bíblia. Talvez você vá em várias igrejas e você vê e ouve pessoas falando o que querem e o que não querem, enganando, fingindo, mas aqui nós seguimos este juramento que estamos colocados debaixo. Nós somos obrigados pelo apóstolo Paulo a colocar você a par da doutrina bíblica. O que é doutrina? Vamos lá. Tem gente que pensa, doutrina é porque a mulher não pode usar maquiagem, doutrina é porque o homem não pode jogar bola, que não sei o que. Não, isso não é doutrina. Isso falando assim, polidamente, é usos e costumes. Mas falando rasgadamente, é besteira. Tá? Então, na realidade, doutrina é qualquer ensino bíblico. A palavra doutrina no grego é didaquê. Didaquê. A palavra didáskalos quer dizer professor. Didaquê é ensino. É de onde vem a palavra discípulo. Disciplina. Do latim dicere, que quer dizer ensino. Dizer, ensinar através da fala. Ou seja, doutrina é o ensino bíblico que manifesta a forma de todas as igrejas viverem. Apesar do mandamento de Deus ser para toda criatura, o homem no pecado, ele não vai obedecer a Bíblia. Mas se você diz assim, eu sou crente, você já se torna obrigado a obedecer. Ou se você não quer obedecer a palavra, não diga então que você é crente, que você é cristão. Deus tem um povo e Deus tem uma lei. Deus é soberano rei sobre todos e especialmente sobre o seu povo. Ninguém pode alcançar a viver os requisitos de Deus, mas ao seu povo Deus capacitou com seu espírito, escrevendo em seus corações a sua vontade. Quando você olha para a lei de Deus, você vê uma lei pesada, uma lei difícil de cumprir. Eu não digo que ela é difícil, eu digo que ela é impossível. A lei de Deus não podemos cumpri-la, mas como nós não conseguimos, então Deus, aquela lei que está de fora, está fora de nós, está lá os 10 mandamentos, por exemplo. Aí Deus vem e escreve no nosso coração aquela lei, pelo seu Espírito, para que nós possamos cumpri-la e agradar a Ele. Então, não é algo assim subjetivo que qualquer um pensa que seja a vontade de Deus, mas é algo objetivo que está fora de nós, mas que Deus já coloca aquilo dentro de nós por meio do seu Espírito, na nova vida que Ele concede aos salvos. Você não saberia viver de acordo com a vontade de Deus se Ele não tivesse instituído a revelação dEle por meio da palavra.
que mostra a sua vontade, é o que eu falei. A Bíblia tanto revela Deus como revela a vontade dele. Se não existisse a Bíblia, você saberia qual era a vontade de Deus? Você saberia o que era certo, o que era errado, o que era bem e o que era mal. Mas você não saberia que havia e que há um Deus todo-poderoso que exige que você viva de acordo com a sua santidade. Você não ia saber disso. Você só sabe porque existe a Bíblia. Igual uma mulher que uma vez estava debatendo comigo, e eu falei de Jesus, ela disse assim, eu falei da Bíblia, né? Ela falou assim, eu não creio na Bíblia, eu creio em Jesus. Eu falei, mas o que você sabe da Bíblia, de Jesus, você achou aonde? Porque o que eu sei de Jesus, tudo está na Bíblia. Hein? Se você crê em Jesus, mas de onde é que você sabe sobre Jesus? Os únicos documentos do mundo que falam sobre Jesus é a Bíblia. Tem uma citação aqui e ali, né, em alguns outros escritores, mas quem fala desse Jesus que nós conhecemos, Filho de Deus Todo-Poderoso, né, que viveu nessa terra sem pecado e tal, é a Bíblia. Como é que você crê em Jesus sem crer na Bíblia? Então, assim, as pessoas, elas formam Jesus na cabeça delas e elas creem naquilo lá. Se você pergunta aí na rua, quase todo mundo crê em Deus, embora o número de ateus, né, está começando a aumentar, mas quase todo mundo crê em Deus. Mas pergunta que Deus essas pessoas creem. Cada uma tem um Deus para elas. Mas o Deus da Bíblia, que é aquele que realmente se revelou para que a gente o conheça, as pessoas não gostam muito dele, porque esse Deus aqui, ele encara a gente. O Deus da Bíblia, que é o Deus verdadeiro, ele desmascara a gente. Então a gente não gosta, a gente prefere criar um Deus mais bonachão, mais, né, de acordo com as minhas preferências, para ele não ficar me incomodando muito. Talvez o ateu também seja isso, né? Ele já exclui a existência de Deus justamente porque ele não quer ser incomodado. Então, a palavra de Deus, ela é colocada no coração do crente verdadeiro, porque aqui dentro, o crente olha para a Escritura e ele se apaixona por ela. Rapidamente aqui, eu sei que meu tempo está acabando, a minha tia, ela viveu muito tempo em uma falsa religião, e dessa falsa religião, porque todas as religiões são falsas, viu, irmãos? Só o cristianismo é verdadeiro, só Jesus é o verdadeiro. Mais de 3 mil religiões no mundo, todas elas são falsas, só Cristo é verdadeiro. E a palavra religião significa religação, né? Ou seja, o pecado cortou a comunhão do homem com Deus, e para religar tem que ser de cima para baixo, não pode ser daqui para lá. Toda vez que o homem tenta se religar com Deus, surge uma religião nova aí. Mas todas elas são falsas, porque são tentativas do homem se religar com Deus. Mas a única religião verdadeira, ela vem de cima para baixo. É quando Jesus Cristo veio do céu e então religou os homens a Deus por meio do seu sacrifício. Você tem que crer nisso, você tem que confiar nisso para você ser realmente religado diante de Deus. Mas aí minha tia, ela mudou de religião para uma outra pior. Ela já estava numa falsa, ela ficou numa pior ainda. Aí, passou muitos anos, meu pai tem 10 irmãos, né? Tinha assim, 10 irmãos, e aí eu falava assim, todos eles podem ser salvos, menos a minha tia, são 9 homens e uma mulher. Aí eu falei assim, não, minha tia é a única que não pode ser salva, porque ela está piorando, daqui a pouco ela vai sair dessa aí, vai para uma pior ainda. Aí um dia, ela mesma contou isso, que ela estava orando, ela falou com Deus assim, Senhor, eu já troquei de religião, e por que eu nunca te encontrei? Está vendo? Não é você que acha Deus, é Deus que procura você, é Deus que manifesta a revelação dele para você, porque se Deus não manifestar, você não encontra ele, você fica igual lá em Atos 17, lá, apalpando, nas escuras, mas não acha Deus. Sabe o que Deus falou para ela? Deus falou, olha no lugar certo. E ela virou o rosto, irmãos, e tinha uma Bíblia no armário dela. Ela falou, uma Bíblia? Eu nunca li. A Bíblia estava lá na casa dela. Você está vendo que a revelação é Deus que se faz a nós e não nós a Ele. Então ela pegou a Bíblia e começou lá em Gênesis
No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus aqui. E começou a ler a Bíblia toda, igual louca, né? Já de idade, a minha tia. E então no final ela começou a chorar. Ela foi chorando e falou: Senhor, o Senhor me encontrou. E bem naqueles dias, meu irmão e minha cunhada estavam indo de férias lá para a terra dela. Passaram lá. E ela: ai, que bom que vocês chegaram. E contou a história. E meu irmão pregou o evangelho. Ela se converteu, se entregou a Jesus. Eu falei: e os outros 9? Falei igual a Jesus. Cadê os outros 9? Ninguém, só ela. A que foi piorando de religião. Deus provou para ela que não é você que busca. Ele é que busca as ovelhas perdidas e as traz de volta para a sua presença. Porque o Pai já tinha dado ela para Cristo. Por isso ele foi lá buscar, porque Jesus é responsável. Então doutrina é aquilo que está na Escritura. Olha o que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, tá? O homem de Deus, não é qualquer homem, é o homem de Deus, seja perfeito. Perfeito na Bíblia não quer dizer sem pecado, mas sim que ele chega a um objetivo perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tira da sua cabeça que boa obra é isso que o Espiritismo ensina. Boa obra não significa nenhum ato de caridade que as pessoas fazem umas pelas outras. Isso é bom, isso é aceitável socialmente, mas diante de Deus isso nada vale. Isaías 64:6 diz: todos os nossos atos de justiça para Deus são trapo da imundícia. Você precisa primeiramente ser transformado pela palavra de Deus, e então você será habilitado para toda boa obra. Você não pode fazer boa obra sem Cristo, porque até mesmo sua ajuda social que você faz sem Cristo, você não passa pelos 3 critérios de Deus para fazer uma boa obra. Primeiro critério: a boa obra tem que estar de acordo com a palavra. Segundo critério: a boa obra ela tem que proceder de um coração puro. E terceiro critério: a boa obra ela tem que ser para a glória de Deus e não para a sua glória. Ninguém passa nos 3 critérios de Deus para fazer boas obras. Ninguém. E as pessoas ficam então assim: mas e aí? O que eu faço não está valendo nada? Está valendo para o seu próximo, mas para Deus não. Mas você nasceu em Cristo. Tem uns 2 aqui que virou crente. Depois da pregação você pode virar crente também. Tem alguém que nasceu em Cristo? Amém. Olha, converte rápido. Então tem um detalhe. Paulo diz que todo aquele que nasceu em Cristo, Deus já preparou as boas obras de antemão para que ele ande nelas. E você sabe o que é boa obra de um crente, de uma pessoa que nasceu em Cristo? Sabe o que é? É qualquer coisa. Qualquer coisa. Até tomar café de manhã é uma boa obra que agrada a Deus. Porque o crente nascido em Cristo, na hora que ele levanta de manhã, ele ora, ele agradece a Deus, ele vai à mesa do seu café, do seu pão, e ele lembra, olhando para aquele pão, que existe um pão da vida, o qual alimenta a sua alma, e ele agradece a Deus por aquilo. Então até tomar café é boa obra de um crente. Enquanto que o ímpio não, o ímpio ele vai tomar café, já pensa em várias outras coisas, não lembra de Deus nem nada, né? Come pão, sai para trabalhar, porque o dinheiro é o ídolo pelo qual ele busca o seu Deus futuro, que é as coisas que ele quer adquirir, e ele não está nem aí, ele não agradece, e ele reclama porque só tem pão que não tem manteiga, e quando tem manteiga ele reclama porque não tem queijo, e assim vai, e aí a pessoa não tem gratidão no coração diante de Deus. Essas pessoas não vivem para a glória de Deus, por mais que elas façam outras obras de caridade, seu coração não é puro diante de Deus, suas obras não podem ser boas. Já para um crente verdadeiramente cristão, tudo o que ele faz serve para a glória de Deus. Então Paulo diz que a Bíblia é soprada por Deus, útil para o ensino, que é a doutrina. Ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos ensina na justiça. Sem a Escritura não há doutrina.
e você não pode inventar doutrina sem escritura. Portanto, irmãos, quando a igreja se reúne, como nós estamos fazendo aqui, embora todo mundo nesse dia 31 fala, vamos pregar mensagem de ano novo. É como eu disse, né? Esse negócio de ano novo é relativo, porque eu estou ficando velho. A pessoa fala o ano é novo, mas só está subindo, 23, 24, daqui a pouco 25, 26, como é que é novo? Se fosse novo era o contrário, né? 22, 21, 20 e tal. Mas não, só está aumentando. Para os crentes, o apóstolo Paulo diz assim, que o tempo passa e a salvação fica mais próxima de nós. Você já leu isso em Romanos, né? Romanos. A salvação fica mais próxima de nós. Mas para o ímpio, a condenação fica mais próxima dele. Então, para mim é um dia normal, igual qualquer outro. Tem gente que ele vive o ano inteiro pecando contra Deus, sendo um rebelde contra Deus, e aí, no fim do ano, ele acha que uma roupa branca que ele escolheu para vestir vai mudar tudo. Não, a roupa, né? Ele vai até na cartomante, lá nos astrólogos, para ver a cor da roupa, que tipo de coisa que vai trazer boa para mim. A branca é paz, né? A vermelha é não sei o quê. Nunca vi ninguém passar ano novo de vermelho. O preto, então, a roupa preta, não, porque, né? Mãe, por que no casamento a noiva veste branco? Oh, minha filha, é o dia mais feliz da vida dela. Então nem vou perguntar por que o noivo veste preto. O filho falou, né? Então tem assim, certas coisas. Tem certas coisas que as pessoas criam nas suas mentes a fim de saírem, se safarem da justiça de Deus, mas isso não pode acontecer. Então, doutrina, Bíblia, é a forma de vida que os filhos de Deus devem ter, e isso não pode trazer confusão. A Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, ou seja, quer dizer que todo mundo pode entender tudo dela? Não, porque há muita profundidade também na Bíblia, mas quer dizer clareza, que para todo crente existe na Bíblia o suficiente para ele entender e viver na justiça de Deus e ser capaz de realizar a boa obra de Deus. Não tem sequer uma criança crente, irmãos, que ela não saiba fazer a vontade de Deus desde quando ela é ensinada pelos seus pais. Por isso aqui, né, os pais aqui que dedicaram seu filho hoje, nós falamos acerca disso. Ensine seu filho para você ver. Antes de você ensinar seu filho a palavra de Deus, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Tanto que quando ele vai fazer uma coisa errada, ele fica olhando para ver se você vai repreender. Eu lembro de uma vez que eu estava pregando numa igreja que eu pastoreei há muitos anos atrás, mais de 20 anos. E aí, uma criancinha de 2 anos, acho que nem tinha 2, mas vamos colocar 2 anos, levantou-se, era muito bagunceira na igreja. Aí levantou assim e veio andando para mexer na mesa de som. E foi andando e olhando para os pais, e os pais nada, tudo olhando e rindo. Aí ela foi ganhando corda, né? E foi andando. Quando ela chegou perto da mesa de som, ela olhou para mim, que eu estava pregando, ela olhou para mim. Por que ela fez tanta parada nesse circuito aí? Por que ela olhou tanto? Porque já sabe que está errado, irmãos. Vocês querem ouvir o final da história? Eu era brabo, hoje eu sou tranquilo. Eu falei bem assim, onde estão os pais dessa criança? Aí eles estavam bem ali onde mais ou menos o irmão Carlos e a irmã Lesina estavam sentados. Aí eu só vi a mulher cutucando o cara assim, pá, mas deu uma cotovelada, que ele quase caiu do banco, né? Aí levantou todo sem graça, foi lá pegar o filho. Esse é o final da história. É lógico que ela saiu da igreja, né? E nunca mais conversou comigo. Mas eu não estava com raiva dela, nem eu só perguntei cadê os pais, né? Para poder. Eu não ia parar de pregar para tirar, mas, enfim, nós já nascemos com esta consciência do que é certo e do que é errado. Mas a Bíblia é muito clara, então não há como ninguém chegar no dia do juízo e dizer a Deus assim: Senhor, eu não sabia, ou então, Senhor, eu não entendi direito o que o Senhor queria. Não tem como.
Por outro lado, a Bíblia também é suficiente. Quer dizer o quê? Que não há nada de que nós precisamos além dela para agradar a Deus. Nada. Você quer saber como agradar a Deus? Não fica correndo atrás de profeta, não. Você quer saber como agradar a Deus? Não fica buscando, fulano tem uma revelação para mim. Não, não. A Bíblia é suficiente. A Bíblia ela já diz para você tudo o que Deus requer de você. Sabemos que existem cartas do apóstolo Paulo que foram perdidas e não estão na Bíblia. Por exemplo, 1 Coríntios 5, 8, o apóstolo Paulo, ou 9, o apóstolo Paulo fala que ele já tinha escrito uma carta aos Coríntios. Então, 1 Coríntios não é 1 Coríntios. Já teve uma carta antes. E nunca foi encontrada. E se por acaso alguém encontrasse, embora eu creio que isso seria quase impossível, mas e se alguém encontrasse, teria que ser colocado dentro da Bíblia? Não, porque Deus providenciou que tudo que nós precisamos é exatamente isso que está aqui. Deus não deixou nada de fora absolutamente. Então, a Escritura é suficiente. Quer dizer, Deus fala de outras formas também? Sim. Ontem nós ouvimos aqui na pregação da Michele para as crianças, Deus fala de várias formas. Deus não fala só pela Escritura. Deus não fala só por meio de Jesus, né? A pessoa de Jesus, como nós entendemos Hebreus aqui no final do culto, né? Falamos de Hebreus 1. Mas não há nada, nenhuma forma de que Deus fale que seja superior à Bíblia. É isso que quer dizer. A Bíblia é suficiente. E em último lugar, para nós encerrarmos, a Bíblia é autoridade. Tudo que está na Bíblia se torna seu dever. Tudo que está na palavra se torna sua obrigação. Porque se ela é a palavra de Deus, e Deus é o Senhor de todas as coisas, então o que Deus diz é necessário que nós venhamos assumir. A igreja deve andar pela Escritura. Qualquer crente que não anda segundo a Escritura deve ser repreendido. E se ele não se arrepender e voltar ao caminho, deve ser excomungado. Romanos 16, 17, 2 Tessalonicenses 3, 6, 1 Timóteo 6, 5 e 2 de João 10. Os cristãos são proibidos de pensar com o seu pensamento humano e são ordenados a pensar somente conforme o pensamento divino, porque ele recebeu a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Ao invés disso, o crente deve levar cativo o seu pensamento à obediência de Cristo, cuidando para não ser enredado pelas vãs filosofias e sofismas deste mundo, 2 Coríntios 10, 4 e 5 e Colossenses 2, 8. A ciência não é a autoridade última para o viver do cristão, tampouco o empirismo. O empirismo é a ideia de que toda verdade tem que ser experimentada, tem que passar por uma experiência científica. Alguém disse isso para mim, toda verdade ela precisa passar por uma experiência. Eu disse para ele assim, isso que você está falando, passou por qual experiência? Ou também o racionalismo ou irracionalismo. Tem gente que fala assim, nós não podemos saber de todas as coisas, ou aliás, nós não podemos saber de nada, com certeza. Eu falei, então como é que você sabe disso? Se nós não podemos saber de nada, então você não podia saber que você não sabe de nada? Outros, todas as verdades elas têm que ser detectadas pelos nossos sentidos. E qual sentido você usou para dizer que essa verdade aí é uma verdade? Ou que essa frase é uma verdade? Você está vendo como que o mundo é irracional? A verdade ela é definida pela palavra de Deus. A autoridade na vida do crente é única e exclusivamente a Bíblia, porque a Bíblia é o pensamento de Deus e é a sua vontade revelada para o viver do cristão conforme lhe agrada. Agora quero falar para os crentes. Doutrina não é só intelecto, é isso também, mas deve ser conduzida a uma prática de vida. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, não só de fé. A Bíblia não é um livro que você deve somente crer, mas também obedecer. Então, conhecer sem viver é intelectualismo vazio, e viver sem conhecer é subjetivismo patético. Tem gente que fala assim, eu agrado a Deus do meu jeito. Uma pessoa para ser agradada, ela tem
Ela tem autoridade para dizer para você como é que ela tem que ser agradada. Não é você que escolhe a maneira de agradar alguém. E quando falamos que devemos agradar alguém, automaticamente esse alguém é superior a nós, porque senão não devíamos agradá-lo. Se tem alguém que não é superior a mim, por que eu vou querer agradá-lo? Ou que me importa se eu vou agradá-lo ou não? Mas quando eu reconheço que tem alguém superior a mim, então eu tenho que tentar conhecer a forma que ele designa, que ele ordena que ele mesmo seja agradado, para que então eu vá lá fazer isso. Eu não posso definir como eu vou agradar a Deus, velho. Eu não sou Deus. Deus é que tem que me falar o jeito dele ser agradado. E ele fala na palavra dele. E quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos a forma que Deus quer ser agradado, a gente começa a entrar em meio que um pânico, um parafuso. Porque a gente fala, não tem jeito. Não tem jeito de fazer isso aqui não. E aí, eu concordo com você. Não tem jeito mesmo. E quando você olha a Bíblia e descobre que não tem jeito de agradar a Deus, o que você faz? Eu digo o que você faz. Dobre seus joelhos diante dele. Olhe para a cruz do Filho dele. E diga para ele, Deus, eu não posso agradar o Senhor. Jamais. Não tenho condições para isso, porque meu coração é apegado ao pecado. Meu coração deseja as coisas do mundo, meu Deus. Mas teu filho não. Teu filho viveu uma vida perfeita. Nunca pecou. Agradou o Senhor em toda a lei. Tudo que a lei exigia, ele fez. Nunca errou, nem sequer em pensamento Jesus errou. E mesmo assim marchou para a cruz. Ele marchou para a morte, para o martírio, para o sofrimento em meu lugar, no seu lugar. E ali sofrendo na cruz do Calvário a ira de Deus. Por que Deus estaria irado contra alguém que acertou tudo? Porque não estava ali em seu próprio favor. Ele estava em favor de outros. Jesus estava ali em favor de pecadores. Ele não estava ali por seus próprios pecados, pois não os tinha. Ele estava ali por seus pecados, por meus pecados. E quando eu olho para a Bíblia e digo, não posso, não consigo agradar a Deus, a tua palavra é muito profunda, Senhor. Então Deus diz, então ajoelhe-se diante do meu filho, porque ele sim fez tudo que me agrada. Confie nele, entregue-se a ele, seja um com ele. E quando eu olhar para o meu filho, quando eu olhar para você, eu vou ver meu filho. E então eu te receberei na minha presença. É isso. É isso. A Escritura é a vontade de Deus. Mas você não pode fazê-la. Eu não posso fazê-la. Então eu dependo de alguém que pôde. Eu dependo de alguém que fez. Se eu reconheço que dependo dele, então eu sou salvo. Mas se eu acho que ainda posso fazer alguma coisa, lembre-se, quantos por cento? Quantos por cento você acha que é necessário para você entrar no céu? E quantos por cento você acha que você vai alcançar sozinho? Agora, se você depender de Jesus, os 100% já estão garantidos. Porque Ele fez 100% da vontade de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Nesta oração, nós vamos agradecer o nosso Deus, tanto pela palavra, pela mensagem do Senhor, como também pela chegada, deste novo ano que o Senhor está nos concedendo. Lembre-se disto, O ano é novo só na ideia do povo. Não tem nada novo, nada. Ao contrário, as coisas estão caminhando para um destino de destruição. Salve sua vida. Mas você só pode fazer isso com Jesus.